Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre as maiores catástrofes naturais já registradas na história. Prepare-se para uma viagem pelos eventos mais devastadores que a natureza já nos apresentou. De terremotos que abalaram cidades inteiras a tsunamis que varreram costas inteiras, vamos reviver esses momentos de tirar o fôlego, explorando suas causas e consequências. Vamos aprender sobre a ciência por trás desses eventos e como eles moldaram a história e a vida de milhões de pessoas. Junte-se a mim enquanto mergulhamos no poder bruto da natureza e o impacto duradouro que ela teve em nosso planeta e na humanidade. Imagine só, 23 de janeiro de 1556, na China. As pessoas estão em suas casas, prontas para dormir, alheias ao terror que está por vir. De repente, a terra começa a tremer. E não é um tremor qualquer, é um terremoto devastador, um dos mais poderosos já registrados na história da humanidade. O epicentro, a província de Shaanxi, na China. Cidades e vilarejos inteiros reduzidos a escombros, em questão de segundos. Edificações monumentais, algumas com séculos de história, transformadas em pó. O tremor foi tão intenso que abriu fendas gigantescas no solo, engolindo pessoas e casas inteiras. Os relatos da época falam de uma cena apocalíptica, o chão ondulando como ondas, o ar denso com o cheiro de morte e poeira. O terremoto de Shaanxi não foi apenas um desastre natural, foi uma tragédia humana inimaginável. Estima-se que 830 mil pessoas perderam suas vidas naquele dia fatídico. Para colocar isso em perspectiva, imagine a população inteira de uma cidade como Nova York sendo dizimada em um único evento. O impacto do terremoto foi sentido a quilômetros de distância. Deslizamentos de terra soterram vilas inteiras e rios mudaram seu curso, redesenhando o mapa da região. A reconstrução foi lenta e árdua. Famílias inteiras foram dizimadas, deixando para trás um vazio imensurável. O terremoto de Shaanxi serve como um lembrete brutal da força incontrolável da natureza e da fragilidade da vida humana diante de tal poder. Mas, em meio à tragédia, histórias de resiliência e esperança também emergiram. Vizinhos ajudando vizinhos, comunidades se unindo para reconstruir suas vidas do zero. O terremoto de Shaanxi pode ter deixado cicatrizes profundas na história da China, mas também revelou a força e a determinação do espírito humano. É uma história que nos lembra da importância da união em tempos de crise e da necessidade de estarmos preparados para enfrentar os desafios que a natureza pode nos impor. 26 de dezembro de 2004. O dia seguinte ao Natal, um dia geralmente marcado por alegria e celebrações, se transformou em um pesadelo para milhões de pessoas ao redor do Oceano Índico. Um terremoto colossal, com magnitude de 9,1, sacudiu o fundo do mar na costa da Indonésia. Era apenas o começo de uma catástrofe de proporções globais. O terremoto gerou uma série de ondas gigantescas, conhecidas como tsunamis, que se espalharam pelo Oceano Índico a uma velocidade assustadora, atingindo a Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia e outros países da região com força bruta. Imagine-se em uma praia paradisíaca, o sol brilhando, o mar calmo. De repente, a água recua, revelando o fundo do mar, um sinal sinistro do que estava por vir. Em questão de minutos, uma muralha de água, com mais de 30 metros de altura, surge no horizonte, avançando implacavelmente em direção à costa. O rugido ensurdecedor da água se chocando contra a terra, engolfando tudo em seu caminho, ainda ecoa na memória dos sobreviventes. Casas, hotéis, barcos, tudo foi reduzido a escombros pela fúria da água. Comunidades costeiras inteiras foram simplesmente apagadas do mapa. O tsunami do Oceano Índico não discriminou. Locais turísticos movimentados e vilarejos remotos foram igualmente devastados. O número de mortos ultrapassou 230 mil, um número que ainda hoje causa calafrios.
Famílias foram dilaceradas. Pais perderam filhos. Filhos perderam seus pais. A tragédia uniu o mundo em luto e solidariedade. Equipes de resgate e ajuda humanitária de todas as partes do globo se mobilizaram para levar água, comida, medicamentos e abrigo aos sobreviventes. O tsunami do Oceano Índico nos ensinou uma lição brutal sobre a força implacável da natureza e a importância da união e da compaixão em tempos de crise. Mas, acima de tudo, nos lembrou da fragilidade da vida e da necessidade de estarmos preparados para enfrentar os desafios que o mundo nos apresenta. Uma tragédia que jamais será esquecida, mas que também inspirou atos extraordinários de coragem, resiliência e solidariedade humana. O mundo se uniu em luto e apoio, enviando ajuda humanitária e oferecendo condolências, provando que mesmo diante da devastação, a compaixão e a solidariedade podem prevalecer. Capítulo 3. O Furacão Katrina, 2005. Agosto de 2005. A costa do Golfo dos Estados Unidos se preparava para a chegada do Furacão Katrina, um gigante que se formava no Atlântico. O que ninguém poderia prever era a magnitude da catástrofe que estava prestes a se abater sobre eles. O Katrina atingiu a costa do Golfo com fúria implacável, seus ventos uivantes ultrapassando 280 km por hora. Cidades como Nova Orleans, Biloxi e Gulfport foram duramente atingidas, suas ruas transformadas em rios caudalosos. Diques que protegiam Nova Orleans se romperam, inundando a cidade e prendendo milhares de pessoas em suas casas. As imagens da devastação eram chocantes. Casas reduzidas a escombros, carros submersos, pessoas ilhadas em telhados, buscando desesperadamente por ajuda. O Superdome, um estádio que se tornou abrigo para milhares de desabrigados, se transformou em um símbolo da crise humanitária que se seguiu à tempestade. O cheiro fétido da água parada, misturado ao calor sufocante e à falta de suprimentos básicos, criava um cenário de caos e desespero. Mais de 1.800 pessoas perderam suas vidas para o Katrina, tornando-o um dos furacões mais mortais da história dos Estados Unidos. A resposta ao desastre foi criticada por sua lentidão e falta de coordenação. A Guarda Nacional, sobrecarregada pela magnitude da tragédia, lutava para atender aos pedidos de socorro. O Katrina expôs as falhas na infraestrutura e na capacidade de resposta a desastres do país. Mas, em meio à tragédia, histórias de heroísmo e solidariedade também surgiram. Vizinhos ajudando vizinhos, estranhos abrindo suas casas para desabrigados, voluntários de todo o país se mobilizando para levar ajuda humanitária aos afetados. O Katrina deixou cicatrizes profundas na costa do Golfo, tanto físicas quanto emocionais. A reconstrução foi lenta e dolorosa, e muitas comunidades ainda lutam para se recuperar totalmente. O Katrina serve como um lembrete brutal da força implacável da natureza e da importância da preparação e da união em tempos de crise. É uma história que nos ensina a importância da resiliência, da compaixão e da necessidade de estarmos preparados para enfrentar os desafios que a natureza pode nos impor. Capítulo 4. O terremoto de Tohoku, 2011. 11 de março de 2011. A costa nordeste do Japão, conhecida como Tohoku, foi atingida por um terremoto de magnitude 9.0, o mais poderoso já registrado na história do país. O terremoto, que durou cerca de 6 minutos, sacudiu edifícios violentamente, abriu fendas no solo e desencadeou um tsunami monstruoso que devastou a costa do Pacífico. Imagine-se em um país conhecido por sua preparação para terremotos, onde edifícios são projetados para resistir a tremores. De repente, o chão começa a tremer com uma violência nunca antes vista. Prédios balançam, objetos caem das prateleiras, o pânico toma conta. Minutos após o terremoto, uma série de ondas gigantescas, algumas com mais de 40 metros de altura, surgiram no horizonte, engolfando cidades e vilarejos costeiros.
carros, barcos e casas foram arrastados como brinquedos pela força implacável da água. A cidade de Sendai, uma das mais afetadas, viu bairros inteiros desaparecerem sob a fúria do tsunami. O mundo assistia horrorizado às imagens apocalípticas transmitidas pela televisão. O terremoto de Tohoku não causou apenas destruição física, mas também desencadeou uma crise nuclear na usina de Fukushima Daiichi. As ondas gigantescas danificaram os sistemas de refrigeração da usina, levando a explosões e vazamentos radioativos. O acidente nuclear de Fukushima foi o pior desastre nuclear desde Chernobyl, em 1986, e lançou uma sombra de medo sobre o futuro da energia nuclear. O número de mortos ultrapassou 16 mil, e milhares de pessoas continuam desaparecidas até hoje. O terremoto de Tohoku foi uma tragédia de proporções épicas que testou a resiliência do povo japonês. Mas, em meio à devastação, o mundo testemunhou a força, a disciplina e a solidariedade do povo japonês. Equipes de resgate trabalharam incansavelmente para encontrar sobreviventes, enquanto voluntários de todo o país se mobilizavam para ajudar na reconstrução. O terremoto de Tohoku nos lembra da imprevisibilidade da natureza e da importância da preparação para desastres. É uma história de perda, mas também de esperança, resiliência e da capacidade humana de se reerguer após a tragédia. Capítulo 5. A erupção do Monte Tambora, 1815. Imagine só, o ano é 1815. O mundo ainda se recuperava das guerras napoleônicas, alheio ao poder adormecido que estava prestes a despertar na distante ilha de Sumbawa, nas Índias Orientais Holandesas, hoje Indonésia. Lá, o Monte Tambora, um vulcão gigante silencioso há séculos, começava a dar sinais de vida. No dia 5 de abril, o vulcão entrou em erupção com uma fúria inimaginável. O som da explosão foi ouvido a mais de 2.000 quilômetros de distância, tão intenso que foi confundido com tiros de canhão por ilhéus a centenas de quilômetros. Uma coluna de fumaça e cinzas vulcânicas se elevou a mais de 40 quilômetros de altura, escurecendo o céu num raio de centenas de quilômetros. A erupção do Monte Tambora foi a mais poderosa já registrada na história, lançando na atmosfera uma quantidade colossal de cinzas, gases e poeira vulcânica. A ilha de Sumbawa foi devastada por fluxos piroclásticos, uma avalanche escaldante de gás e rocha vulcânica que incinerou tudo em seu caminho. Tsunamis gerados pela erupção atingiram ilhas vizinhas, espalhando a destruição por toda a região. Mas o pior ainda estava por vir. A enorme quantidade de cinzas vulcânicas lançada na atmosfera se espalhou pelo globo, bloqueando a luz solar e causando um ano sem verão em 1816. As temperaturas globais caíram drasticamente, arruinando colheitas, causando fome generalizada e espalhando doenças por todo o mundo. Nos Estados Unidos, a neve caiu em pleno verão, e o rio Mississippi congelou em Nova Orleans. Na Europa, o céu permaneceu nublado por meses, e a falta de alimentos levou a revoltas e instabilidade social. Estima-se que a erupção do Monte Tambora tenha matado diretamente cerca de 71 mil pessoas, mas seus efeitos globais causaram a morte de milhares a mais devido à fome e doenças. O ano de 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Um lembrete assustador do poder da natureza de afetar o clima global e a vida de milhões de pessoas. O Monte Tambora, outrora um gigante adormecido, havia deixado sua marca na história como um símbolo da força incontrolável da natureza. A erupção do Monte Tambora nos ensina sobre a interconexão do nosso planeta e como eventos em uma parte do mundo podem ter consequências globais. É um lembrete da força da natureza e da importância de entender e respeitar o delicado equilíbrio do nosso planeta.
E assim termina nossa jornada pelas maiores catástrofes naturais da história. Vimos como a fúria da natureza pode ser implacável, abrindo fendas na terra, desencadeando tsunamis colossais e obscurecendo o céu com cinzas vulcânicas. Essas catástrofes naturais nos lembram do poder imenso da natureza e da importância de estarmos sempre preparados. A Terra é um sistema complexo e dinâmico, e é essencial que continuemos a estudar e entender os fenômenos naturais para minimizar os riscos e proteger vidas. Obrigado por assistir e até a próxima!